Boa tarde, tudo bem com vocês? Pausa para um café, uma conversa boa e a indicação de um livro. Quero saber primeiro quem aí já pegou o cafezinho. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu tô começando uma série de live às quintas, tô super animada. Cada semana vai vir um tema diferente, uma convidada especial e vamos aí papear. Oi, cunhada, vai entrando. Ó, esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. Tô contando aqui desse novo meu projeto. Todas as quintas-feiras, 15 horas. Tô super animada a compartilhar vários temas super legais com vocês. Ó, acabei de ver que a Natália já entrou. Vou fixar o nosso papo de hoje aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o nosso papo de hoje. Gente, eu não consegui, mas vamos lá. Ó, eu vou chamar a Natália para o papo ficar ainda melhor. A Natália é advogada, ela acabou de finalizar um mestrado na França, ela tem um método de organização, muitas dicas legais no Instagram, então eu vou chamar ela para ela se apresentar. Vou ver até se ela me ajuda aqui a gente fixar esse... Vamos convidar a Natália, ó, o convite. Vamos ver se vai dar certo a nossa conexão. Chamar a Natália. Oi, Natália! Oiê, tudo bem? Obrigada por aceitar meu convite. Estou muito animada para esse Imagina, nosso papo. Temos um eu fuso também. horário aí, acho que 6 horas, 7 horas, muito louco. Eu também acho. Aqui são 8 horas da noite. Não sei que horas são Então, aí. eu apresentei um pouquinho você, falei de você, que você tem um método de organização, de rotina, tem muitas dicas legais. Agora eu vou passar a bola para você se apresentar. Se apresenta aí, o pessoal está chegando e conta um pouquinho que você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Sim. Então, é o que você estava falando, né? Sou advogada, uma brasileira advogada que mora em Paris. E fazem 3 anos já. Daqui a pouco vai fazer 4 já que eu tô aqui. E nesse caminho, assim, né? A gente vai conversar sobre isso. Mas quando eu vim para a França, foi quando eu percebi a necessidade de me organizar, de me planejar, porque eu falei, cara, eu preciso, tipo, saber o que que eu vou fazer, né? Como que eu vou tirar um visto, como que eu vou, enfim. Eu tinha que entender, me planejar antes de vir, porque eu queria chegar aqui já podendo exercer, trabalhar na minha área, né, aqui, e isso não é tão fácil para o estrangeiro que chega aqui. Então, a organização entrou na minha vida nessa época, na época de faculdade, assim, porque eu falei, gente, advogado também lida muito com prazo, então a gente tem que se organizar. E Exatamente. aí foi por isso que veio essa loucura, assim, eu falo que eu sou uma advogada muito organizada. Exatamente. E você já começou a contando aí. E para começar esse nosso papo, qual que é a importância aí? Como foi e como é hoje a importância que você acha para a organização aí do seu dia? Né? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com essa organização da rotina, para depois o próximo passo você contar para a gente as dicas e algumas coisas do seu método, que eu sei que você tem um método, que eu sempre acompanho você no Instagram, mas conta a sua experiência, né? Mesmo antes de você ir para a França, mesmo antes de você começar, o que que deu esse clique para você, assim, não, preciso de rotina, preciso organizar isso aí. Então, eu sempre fui uma pessoa meio metódica, assim, né? Dentro de mim, eu sempre gostei da disciplina, da ordem, sabe? Só que eu não me achava organizada, não. Eu falo que, por mais que seja muito organizada, também eu sou até hoje procrastinadora, sabe? Eu gosto muito de procrastinar as coisas, assim, falando a real, assim. Eu gosto de deixar tudo para a última hora, sabe? E aí, hoje eu já sei me organizar para isso não acontecer mais. Mas assim, se eu não tiver alguém mandando ali, sabe? Mas isso é Não, um ótimo incentivo aí para as pessoas que são que procrastinam,
para falar, não, mesmo as que procrastinam podem ser organizadas. É um ótimo exemplo. Exatamente. E aí foi o que eu percebi, que organização não é um dom que a gente nasce assim, tipo, sabendo que existem pessoas que nascem organizadas, outras não, e que nunca vão ser. Não, é algo que se treina, né? Na verdade, é uma competência que a gente treina como qualquer outra, como aprender a falar em público, como, enfim, qualquer outra Acredito competência também. e habilidade. Então, eu fui percebendo isso. E aí, desde a faculdade, né, eu comecei a estudar muito sério. Na faculdade, eu já, com uns 3 anos assim de faculdade, eu já entendi que eu ia vir para a França. Então, eu falei, eu preciso me planejar. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco sobre isso, sabe? Porque eu falei, deixa eu descobrir o que as pessoas falam sobre isso na internet, como que eu posso achar alguma forma de me organizar um pouco melhor. E aí eu fui aplicando isso, 2 anos lá no Brasil, já fui me planejando. É, eu sei que hoje o planejamento que eu fiz lá no Brasil me adiantou anos de vida aqui na França. Eu tenho certeza disso. Porque não é à toa que, ó, fazem 3 anos, né, que eu tô aqui na França, mas eu já estou concluindo o segundo ano de mestrado, já atuando na minha área e trabalhando numa instituição reconhecida mundialmente, que é o Instituto Pasteur. Então, eu sei que não é todo mundo que chega nesse ponto, mas não porque não consegue, porque eu sou alguém muito especial. Simplesmente porque a pessoa chega aqui e aí vai falar: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer Eu, para eu também validar meu costumo falar diploma? muito isso. A minha vida, hoje eu só estou aqui morando nos Estados Unidos, cumprindo, tendo as conquistas que eu tive, com toda a minha história, porque eu planejei. Ao contrário de você, eu sempre fui organizada. Só que eu também concordo que organização é treino e a gente pode tentar melhorar cada vez mais. Porque, é lógico, a gente tem muitos sonhos, muitas conquistas, às vezes a vida muda sem a gente, sem a nossa vontade. E para isso, eu acho que o planejamento é fundamental. E muitas vezes a nossa rotina, ela precisa ser flexível, a gente precisa ajustar para continuar o foco. Então, e é uma das coisas que eu acho também, eu vi, né, que você postou esses dias que o seu trabalho foi para presencial, depois voltou, não deu certo. E a vida da gente é assim. Por mais que a gente seja organizada, quer manter uma rotina, né? As decisões mudam, aí você teve que voltar para sua casa. Conta um pouquinho pra gente aí a sua experiência. Sim, do trabalho agora foi que a gente chegou com a notícia de que a partir do dia 1º de setembro a gente ia voltar ao presencial, né? Porque aqui na França a gente teve outro confinamento, né? Que durou bastante tempo. Eu, pessoalmente, principalmente na área que eu trabalho, que é a área de saúde, né? E pesquisa, a gente ali faz um ano já que a gente está fechado. Por mais que as outras áreas aqui na França já voltaram a abrir, mas ali no Instituto Pasteur é onde acontecem as pesquisas. Então, eles têm que preservar ao máximo o pessoal que está lá, né? Então, desde outubro que eu tô em trabalho do ano passado, que eu tô nesse trabalho em casa, no home office. E aí, a gente recebeu a notícia de que a gente ia finalmente voltar pro trabalho. E aí, de repente, eu chego no trabalho, no primeiro dia, assim, 1 de setembro, a gente chegou lá, aí a gente recebeu todo mundo o e-mail falando que não, que finalmente. Eu acho que eles tomaram um susto de ver tanta gente lá de novo. Aí, lógico, você organizou toda a sua rotina, mudou todos os planos, de repente, volta Exatamente. para trás, né? Mas Exatamente. eu acho isso ótimo. Eu acho que isso, muitas vezes a gente fala de rotina e aí as pessoas acham que é aquela coisa chata, aquela coisa metódica, e não é assim, né? Eu acho que ter rotina é justamente você estar flexível para tomar rumos e continuar com foco. Agora eu vou pedir para você, eu quero, né, entrar um pouquinho no seu método aí, eu quero que você solta um pouquinho do ouro aí e Eu fala aí para posso. as seguidoras Hum, quais os pontos assim na prática que para começar, vamos supor uma pessoa que ela não está conseguindo produzir.
ela não está conseguindo desenvolver. Como que você ajudaria aí as seguidoras a falar, não, vamos lá, vamos pôr em prática? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que é até o que você estava falando, que rotina não é aquela coisa de gente presa, de gente muito metódica, enfim, nós estávamos conversando que todo mundo consegue fazer isso. Então, o que que a gente precisa entender? O que não é rotina, né? O que não é organização. Então, antes de explicar o que é, eu gosto de falar o que não é, porque muita gente confunde. Então, rotina não é checklist, né? Rotina não é caneta colorida e agenda. Organização não é isso. Tudo isso são instrumentos para você se organizar, né? Mas organização não é isso. Não é horários rígidos, que nem a gente acha. Nossa, eu tenho que montar assim uma agenda que eu tenho todos os horários ali super fixos e aí eu tenho que seguir aquilo. Aí no primeiro dia que você não consegue seguir, você já tá Já morrendo de medo. desmorona. Exatamente. Então, rotina não é imposição, né? Não é cópia. A minha rotina não vai funcionar para você e nem a sua para mim. Por Exatamente. mais que a minha, nossa, você olha ali e fala, caramba, tem um dia ali bonitinho, consegue dar conta dos compromissos e tal, mas a minha rotina não funciona para você e nem a sua para mim. Então, rotina não é cópia também. Não adianta a gente pegar de alguém na internet. Então, tudo isso que a gente se confunde, né, achando que é rotina, na verdade não é. A rotina é previsibilidade. Eu entendo assim, rotina é liberdade, é previsibilidade. É a gente saber para onde a gente, eu sempre falo isso, para onde a gente vai voltar quando alguma coisa sai do lugar, né? Então, quando a gente Exatamente. tem ali um plano e aí a gente, nossa, o dia deu errado, apareceram imprevistos, etc. A rotina é saber para onde você vai voltar, é As ter essa prioridades previsibilidade. têm que estar bem estampadas, né? Exatamente. Então, rotina para mim é ordem, é repetição, né? E eu até anotei aqui, tô olhando pro lado que é a minha colinha. Mas o que o dicionário fala sobre rotina é hábito de fazer algo sempre do mesmo modo e rotineiramente. Mas não, isso, como eu disse, isso não é, a gente não pode confundir isso com imposição, com todo dia fazer tudo sempre igualzinho. Às vezes existem rotinas eu já trabalhei, né, com uma empreendedora que ela tinha os horários muito flexíveis. Tipo assim, cada dia ela fazia uma coisa. E aí, como que monta a rotina? Que é uma bagunça. Cada dia ela tem uma coisa para fazer num horário diferente. Mas mesmo assim a gente conseguiu montar uma rotina para ela, porque rotina não é imposição, é ela saber para onde que ela vai, onde ela quer, né? Qual o objetivo dela e adequar o que ela faz no dia a dia dela para chegar nesses objetivos. Então, eu acho interessante a gente fazer essa diferença do que é e o que não é rotina. Com certeza. E o meu método, basicamente, a primeira coisa que eu falo aqui, eu vou abrir realmente segredos, assim, que eu trago só para quem faz parte da assessoria pessoal comigo, porque eu acho que são chaves que a gente, quando a gente vira isso, nossa, a vida faz toda a diferença, sabe? E uma das chaves, né, que eu sempre falo, o meu método fala muito sobre organização de dentro para fora. Ou seja, da gente cuidar primeiro de dentro e depois o que é exterior automaticamente vai se organizando, sabe? Geralmente, quando a nossa casa tá uma bagunça, alguma coisa aqui dentro não tá bem, né? A gente começa a ficar, meu Deus, ai, que estresse, você nem sabe de onde que vem o estresse, é porque a casa tá uma bagunça. Verdade. Ou a É o cabeça tá exterior. uma bagunça, né? Exatamente. Exatamente. O exterior vai mostrando um pouco do que está dentro. Às vezes, se a gente está muito ansioso, dificilmente a nossa casa vai estar em ordem, assim, se é a gente mesmo que cuida da casa, né? Se tiver uma empregada, uma diarista, etc., ok. Mas e quando é Coisa você? mais difícil aqui nos Estados Unidos e na França, que a gente Sim, sabe que a realidade é nós e nós mesmas, né? É um pouco mais, cada um faça a sua parte. sim. E eu acho super interessante isso que você falou, porque eu acho que, por exemplo, eu sou esse tipo de pessoa que sempre tem muita coisa na cabeça. Eu sou esse tipo de pessoa que preciso colocar para fora. Eu preciso anotar, eu preciso jogar as minhas ideias. Muitas vezes eu tenho muitos projetos, muitos planos, e Uhum. aquilo atrapalha.
é justamente isso que você colocou, de dentro para fora. Então, eu uso, não sei se tá no seu método, mas vou contar um pouquinho como você entrou nessa parte, eu acho super interessante a gente falar. Para mim, funciona muito colocar para fora agenda, escrever, caderninho. E qual que é a sua opinião? O que você acha dessa... Com certeza, com certeza. A gente não pode confiar na nossa mente, na nossa memória, né? Não adianta, a gente vai esquecer, ou então aquilo vai virar uma bola de neve. Tanto é que uma das coisas também, quando eu cheguei aqui na França, que aconteceu e que me levou a querer estudar mais ainda sobre organização, foi porque eu tive duas crises de ansiedade quando eu cheguei aqui na França, e eu descobri que é porque eu deixava tudo na minha cabeça, sabe? Olha aí, Eu, gente, que dica boa. eu deixava os pensamentos, tipo, tudo que passava na minha cabeça, eu ficava pensando, nossa, tem que fazer isso, isso, isso. E isso vai virando outras coisas, né? Tipo, ai, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer um mestrado? Será? E se? E se eu não conseguir? E se eu não for aprovada? E se eu não conseguir trabalhar na minha área aqui na França? Às Esses e vezes é a se, nossa própria mente sabotando a gente, né? exatamente. E foi aí que eu fiz realmente duas crises de ansiedade. Eu nunca tinha passado por isso. Depois, em terapia, a gente descobre que vem de muito antes. Mas assim, eu nunca tinha passado por isso no Brasil. Fui passar aqui. E uma das coisas que até hoje me ajuda a controlar a ansiedade é agenda. Porque na hora que eu anoto, saiu da minha cabeça. Não preciso pensar mais naquilo. Na hora que eu tenho para cuidar daquela tarefa, eu vou cuidar dela. Mas na minha cabeça, eu não preciso ficar pensando mais. Entende o que eu quero dizer? Entendi, e eu concordo super. Eu também tenho que colocar para fora, anotar, escrever. Eu sou de ter algumas ferramentas, que eu acho que a ferramenta ajuda muito a gente, que é a agenda, o Trello, que eu já vi você falando muito do Trello, Eu mas eu tô vou numa deixar. nova agora. Tô numa nova que Não, não sei da nova ainda. Então você vai pode contar. contar aí só É o para nós Notion, é o aqui. Notion, é o Notion. Eu tô usando muito o Notion, eu tô gostando muito do Notion. Eu ainda tô testando, porque eu falei, deixa eu testar e depois eu falo pro povo no Instagram, né? E qual que é a Mas, diferença assim que você achou do Trello? então, a diferença que eu gostei mesmo do Notion é que eu tenho tudo, 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 tudo num lugar só, sabe? Gente, deixa eu. Quem não sabe o que é Trello, quem não sabe esse nome que a Natália falou, são algumas ferramentas. Eu acho que no seu perfil você ensina como faz, né, Natália? O Trello eu já ensinei, o Notion ainda não. Eu Tem um escrevi aí. IGTV que você ensina como utilizar o Trello. O Trello nada mais é do que um site gratuito que a gente trabalha para. É uma agenda. Você usa de uma forma infinita o Trello, desde coisas pessoais que você pode ali colocar para fora os seus pensamentos, as suas ideias, os seus projetos, quanto profissionalmente. Então, eu falo que o Trello é mil e uma utilidades. Então, quem não souber, entra lá no IGTV da Natália, que ela tem explicando certinho e é muito legal. Então, acho que Sim, essas ferramentas ajudam muito a gente. Mas vou esperar então o seu vídeo aí para esse outro. É um aplicativo ou é site também? é um site também, mas ele tem aplicativo, você pode usar no celular ou então no site. Eu gosto de usar no computador, mas é bem legal. Ele vai. A função dele é muito parecida com o Trello. Só Aí, que eu acho que ele é estão mais falando aqui nos complexo. comentários que comecei a testar semana passada. Gente, quem começa a trabalhar com Trello para não é caminho sem volta. Ele ajuda muito mesmo. E ele tem Sim. muitas funcionalidades. Agora você já falou uma chave, eu quero outra chave, mais uma chave aí Então, exclusiva do seu de- método. dentro disso, né, que eu estava falando da organização de dentro para fora, um dos pilares assim de conseguir fazer, né, de dentro para fora é você começar o dia fortalecendo os seus hábitos angulares, né? Então, o que que são hábitos angulares? São hábitos que nós temos na nossa vida, comportamentos, né, que nós temos cotidianamente, que vai puxando outros hábitos abaixo dele. Então, por exemplo, o fato de que quando você treina,
geralmente você consegue fazer a dieta, porque você não quer, sabe, ah, já tô treinando, então vou fazer dieta. Totalmente. Ou então, quando você senta no sofá, vai ser mais difícil de começar a, sei lá, pegar para trabalhar, sabe? Então, os hábitos podem ser bons ou ruins, né? Mas um hábito pode puxar o outro. Geralmente existem esses hábitos angulares que vão puxando o outro. E aí o que eu sempre recomendo é que nós comecemos o nosso dia com bons hábitos e que fortalecidos e que normalmente é, seja para cuidar de nós, sabe? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito de ter um ritual de manhã. Eu gosto muito de tomar café, por exemplo. Para mim é um ritual que, nossa, eu acordo, eu já falo, cara, eu vou tomar café, sabe? Tô muito Café feliz. de manhã e de tarde. Se Exatamente. não tiver a pausa, à tarde eu também não funciono. É impressionante. Exatamente. E aí, assim, então tem aquele ritualzinho, café. Depois, eu gosto muito de ler de manhã. Então, eu percebo que os dias que eu não leio, ou também eu tenho um lado muito espiritual, eu também faço devocional de manhã. Então, os dias que eu não cuido de mim primeiro, sabe? Tanto da minha alma com algum livro, ou do meu espírito fazendo um devocional, os dias que eu não cuido disso, o dia não é o mesmo. É. Parece que tipo assim, quando eu pulei esse hábito que é angular, que é muito fortalecido pra mim, parece que, nossa, os outros não vêm, sabe? Tipo assim, para Verdade. trabalhar já é mais difícil, para conseguir beber os meus 2 litros de água por dia é mais difícil, tudo vai ficando mais E é difícil. muito Então, individual isso, né, Natália? Por sim, isso que mas cada um, eu acho que a gente tem que fazer alguns testes. Eu já fiz muitos testes. Eu já fui da turma que acordei 5 horas da manhã, eu já fui da turma. E eu acho legal também isso, cada pessoa testar em você qual é o melhor jeito de começar o dia. Por exemplo, com teve uma certeza. época que eu acordava 5 horas da manhã, mas eu não ficava bem, porque eu não dormia Uhum, suficiente. Então, às vezes também o que é bom para você, às vezes não é bom para mim, né? Mas eu queria saber se você concorda com aquilo que as pessoas falam, e eu já li, deixar o mais difícil para o começo. O que, que você acha? Você concorda? Deixar as atividades mais aquelas que exigem mais da gente para o começo da manhã. O que, que você acha? eu acho que depende das suas prioridades e de como você se sente de manhã, porque tem gente que não funciona de manhã. E aí, que nem a Janaína falou aqui, eu faço o milagre da manhã. Muita gente leu esse livro, O Milagre da Manhã, e aí todo mundo começou a acordar às 5 horas da manhã, né? Só que tem muitas pessoas que não funcionam, sabe? E não é por falta de tentar. Eu acho que existem sim pessoas que ainda não ultrapassaram o limite de criar um hábito, porque um hábito demora, não é só os 21, 28 dias que Outra falam. coisa também, né? As pessoas acham assim, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar meus hábitos, semana que vem já tá tudo legal. E não Sim, é, gente. Um hábito é 6, 8 semanas. A gente precisa testar, ver o que serve e deixar o corpo, deixar tudo funcionar, né? Até nossa cabeça. A gente com não certeza. consegue de uma semana para outra falar, um passe de mágica, eu vou malhar e pronto. Não consigo viver Sim. mais sem malhar. Não é bem assim. Não, existem hábitos que levam quase um ano para você, principalmente hábitos alimentares, são os mais difíceis. Então a gente não entende porque não consegue fazer reeducação alimentar. Isso eu Porque não leva muito sabia. Aí, ó, tempo, informação. Eu não leva sabia que exatamente existe, tipo, diferença entre os hábitos, não é? Porque o mais comum que todo mundo fala são os 21 dias, né? Em 21 aham. dias você cria um hábito. Mas não são todos os hábitos que se criam em 21 dias. Tanto é que o nosso corpo não sabe quanto tempo passou, né? Pois é, com Então, certeza. Não existem é bem hábitos assim, né? que. Não é bem Exatamente. assim. Existem hábitos que sim, são feitos em 21 dias, né? Mas hábitos que estão mais fixos, assim, na nossa mente, né? Levam bem mais tempo para a gente conseguir mudar um hábito, por exemplo, se a gente quer mudar. Mas o que eu estava falando sobre isso, de acordar às 5 da manhã, e de como isso não funciona para algumas pessoas, é que existem pessoas que elas trabalham muito melhor à noite, por exemplo.
Então, se você tem muito mais energia à noite, faça suas tarefas mais complexas à noite, não tem problema. Eu lembro, eu tenho até um exemplo de que quando eu cheguei aqui na França, comecei a estudar aqui na França, aqui a aula é o dia inteiro, né? Era das 9, das 8 da manhã às 7 da noite, assim, era o dia inteiro. Então eu não estava acostumada com isso, porque no Brasil a gente só tinha meio período, né? E aí eu lembro que eu via os meus colegas de sala, assim, e eles chegavam na casa deles às 8 horas da noite e eles iam estudar para o outro dia eles voltarem para a aula já estudados. E eu falava, e eu tentei no começo, eu falei, gente, não é possível, eu tenho que estudar, eu tô ficando para trás, né? Eu tenho que estudar o que essa galera tá dando conta. Só que eu não funciono à noite. Eu não funciono à noite, assim, eu funciono muito melhor de manhã. Então, por um tempo eu fiquei frustrada de não conseguir, de ver que meus amigos estudavam à noite e eu não conseguia. E aí foi quando eu falei, quer saber? Ao invés de eu querer ficar lutando para estudar à noite e não conseguir ler e não entender o que está escrito, eu vou acordar mais cedo no outro dia e estudar antes de ir para aula. E aí eu comecei a fazer isso. E aí meus amigos falavam, você é louca, você acorda 5, 6 horas da manhã? Mas para mim tava tudo bem, porque à noite eu não ia conseguir estudar. Então cada um tem a Exatamente. sua rotina, o que funciona para si. E de acordo com o seu pico de energia, quando você sabe que você é mais energético em um momento, você coloca as tarefas mais difíceis ali. Ó, a Soraya tá falando aqui, ó. Por incrível que pareça, eu funciono muito. Madrugada. É por isso, né, que a gente. Aí a Lola também melhora à noite. Por isso que a gente está falando. É, é importante a rotina, a organização, super, mas não é aquela coisa que todo mundo precisa fazer a mesma rotina. Senão, essas pessoas que funcionam de madrugada e à noite não conseguem acordar às 5 da manhã. Então, não é a melhor teoria, né, que funciona para todo mundo. Então, eu acho também, e fora que a gente falou no começo, a nossa vida ela pode tomar rumos que muda tudo. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas podem achar, isso não acontece comigo porque não dá certo comigo. Não é. É que a pessoa, independente, né, tem que fazer algo flexível e algo individual, que funcione. Até por isso que a Natália, né, faz mentorias para ajudar aí pessoas a organizar melhor a rotina, né? E nessa sua mentoria, o que você costuma ver? As pessoas são muito diferentes mesmo, Natália? Então, a- o que todo mundo é igual é que todo mundo acha que 24 horas no dia não é suficiente. Isso é geral, isso todo mundo. Todo mundo fala, meu dia tinha que ter 48 horas. Eu não consigo. É muita coisa para lidar. E aí o que eu faço justamente no primeiro encontro é abrir a agenda da pessoa e fazer caber tudo. Não passe de mágica. Prioridades, né, Natália? Exatamente, Começando exatamente. pelas prioridades. Bom, gente, eu queria pedir até para a Natália que o objetivo das lives é uma pausa para um cafezinho, uma boa conversa e um livro. Porque, como vocês sabem, eu tenho um clube do livro, eu adoro ler, eu Ah, que legal. incentivo, indico livros. E eu pedi, Natália, quero aí, dentro desse nosso papo que está sendo maravilhoso. Eu quero que você indique um livro para gente, leia uma frase, uma citação, fique à vontade aí, porque além de conversar, eu quero que você deixe também, para quem está assistindo a gente, um passo a mais. Então, se a pessoa está precisando ser mais produtiva, está querendo ter uma organização, então indica aí uns passos para gente, um bom livro, alguma coisa, algum pensamento que eu acho que vai ajudar bastante. Tá. Então, o livro que eu tô lendo agora e que eu tô amando, assim, é um dos melhores livros que eu tenho lido sobre produtividade, hábitos, chama Hábitos Atômicos. Eu tô falando muito sobre esse livro porque realmente, às vezes quando a gente começa a ler sobre isso, a gente percebe que é muito do mesmo, sabe? E esse livro não. Esse livro ele traz uma nova visão, sabe? Então, eu achei bem legal. Chama Hábitos Atômicos, né? Atômicos de átomo, né? Que os nossos hábitos têm que começar muito pequenininho, assim, e aí a gente vai criando o hábito, enfim.
E Ai, a que frase bacana, que eu legal peguei essa aqui, reflexão. Muito sim, boa. Os hábitos começam pequenininhos e aí eles vão se exatamente. tornando grandes. Ao invés de um dia para outro a gente querer correr uma maratona, a gente começa andando 100 metros, né? Enfim, é dessa ideia. E aí o livro, a frase que eu achei do livro aqui, que também eu até compartilhei essa semana, que eu achei muito interessante, fala assim: tornamos-nos demasiadamente bons a explorar as nossas fraquezas. Por quê? Nesse momento do livro aqui, ele está falando sobre hábitos ruins que nós temos e como nós temos gatilhos na nossa vida, né, que geram algum hábito. Só que várias vezes no dia a gente não tem consciência desses gatilhos. Tipo assim, eles acontecem, só que a gente não percebe que está acontecendo. Por exemplo, quando você toma um gole de água, você sempre quer tomar uma coca depois, sei lá. Vários gatilhos que geram hábitos podem ser bons ou ruins, né? Ou E você aqui, senta para assistir um filme, já vem aquela guloseima na sua que você. cabeça, já abre Exatamente. aquele gatilho para você comer, não é Exatamente, verdade? exatamente. Exatamente, porque foi um hábito que você construiu há muito tempo, que toda vez que você sentava, desde criança lá, você sentava na frente da TV, sempre tinha alguma coisa gostosa para comer. E aí você não entende por que Exatamente. que hoje você não consegue resistir, né? Enfim, e São os aí, famosos gatilhos. exatamente. E aí ele fala sobre isso, como nós nos tornamos bons explorando as nossas fraquezas, porque é como se a cada dia a mais a gente estivesse dando poder para esses gatilhos que nos levam a hábitos ruins. Então, ao invés da gente vencer esses gatilhos, tomar consciência, né? Quais são os gatilhos que eu tenho e como que eu posso fazer diferente? Quando, sei lá, quando eu ficar nervosa, eu não vou roer a unha, né? Porque o nervosismo pode ser um gatilho. Várias coisas. E aí, Aí se conhecer é fundamental, né? É exatamente. fundamental você conhecer aquilo que já faz esse alerta, conhecer, né? Por exemplo, eu preciso acordar e já fazer atividade física. Se eu não acender esse gatilho, é como você falou, parece que a gente quer comer mais, né? Então, algumas Uhum. pessoas têm esse gatilho, então a gente tem que conhecer, a gente precisa se conhecer e já ligar a chavinha. Opa, né? Exatamente. E justamente, sobre se conhecer, nós temos que conhecer no que a gente é bom e no que a gente é, tipo, é mais difícil, sabe? Quais são os nossos hábitos ruins. E ao invés de explorar os nossos hábitos ruins, as nossas fraquezas, no sentido de ficar tentando vencer gatilho e, sabe, ficar naquela neura assim, nossa, a partir de agora eu tenho que fazer a dieta, a gente deveria explorar aquilo que a gente é bom. Então, tipo assim, meu, eu tenho muita dificuldade de fazer dieta, mas se eu pegar para fazer exercício, eu vou fazer. Então, faça o seu exercício cada vez melhor. Melhore naquilo que você é bom, do que querer ficar Muito, lutando contra as suas fraquezas. muito boa reflexão, muito boa dica. Né? Em vez É de isso, explorar o ruim, explorar o bom e tentar aí compensar. Exatamente, adorei a dica. E, exatamente. gente, olha, adorei. Eu vou indicar meu livro também, que é um livro super batido, mas falou de rotina. Eu lembrei desse, O Poder da Ação. Tem Uhum. uma frase muito legal aqui que fala assim: sua agenda fará com que você não perca o foco. A agenda é, portanto, uma maneira de marcar um encontro com seu destino. É uma ferramenta, isso que eu e a Natália falamos, né? Uma ferramenta para, retomando a metáfora que o autor usa, pode ser aí o capitão do barco da nossa vida. Então, falamos disso, né? Que a agenda é só uma ferramenta. Falamos também que a gente precisa organizar por dentro e colocar para fora. Então, foi aí um insight muito legal. E eu acho que tem vários outros livros que falam disso, que falam da importância do foco, da organização para a gente conquistar. Eu e a Natália, eu acredito muito que nós somos aí exemplos, que a gente chegou
em outro país, a gente chegou nas nossas conquistas. Eu devo muito ao meu planejamento, à minha organização. Eu sempre falo isso, por isso que eu acho super importante. E eu queria muito agradecer a Natália. Já conversamos aí quase 40 minutos, a conversa parece que nem passou, parece que começamos a conversar agora. Mas eu queria que você, Natália, para fechar a nossa live com chave de ouro, algum ponto que você queria acrescentar aí para a gente deixar de dica preciosa para as seguidoras aí. Tá. Então, eu vou deixar 4 passos de um planejamento que funciona realmente. Assim, se você todos os dias pensar nesses 4 passos, o seu planejamento vai funcionar. Então, o primeiro deles é analisar a situação. O que é analisar a situação? Antes de. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não A sei se conexão deu uma Ficou bom? travadinha, mas já voltou. Tá, eu não sei se era o meu fone também, já tirei. Enfim. E então, o que é analisar a situação, né? Antes da gente Vamos só voltar, peraí, só um pouquinho, que travou bem na hora que você falou dos 4 passos que você ia deixar. Tá, então o primeiro passo, justamente, eu tava falando sobre 4 passos de um planejamento que funciona. Se a gente fizer esses 4 passos, o seu planejamento vai funcionar, sempre. Então, o primeiro é analisar a situação. Por quê? Às vezes, quando a gente fala, eu quero me organizar, eu quero começar a me organizar, quero ser uma pessoa organizada. Quando a gente fala disso, a gente não sabe por onde começar, né? Então, analisar a situação é a primeira coisa, definir objetivos, né? O que você quer organizar da sua vida? Qual é a área que você quer organizar? Para onde você vai começar e onde você quer chegar, né? Analisar a situação é definir objetivos. O segundo passo é definir estratégias. Então, é aí que a gente vai pensar em metas, em tarefas, em prioridade. Qual desses objetivos é prioridade para mim, né? Qual que é a área da minha vida que é prioridade, que o mundo pode cair, mas isso aqui eu vou fazer. É minha saúde? Então, o exercício eu não vou faltar, sabe? Assim, coisas... você vai definir as suas estratégias. Como que eu vou fazer isso funcionar? Como que eu vou fazer a minha prioridade funcionar? Podem mudar também ao longo da nossa vida, né, Natália? Sim, às vezes hoje a nossa prioridade é uma, amanhã é outra, mas a gente tem que colocar na cabeça que precisamos de prioridades, qualquer que seja, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre tem que pensar na prioridade, senão a gente vira Mulher Maravilha e quer dar conta do mundo inteiro, né? E não dá. Aí o terceiro passo é executar. Então a gente tem que tornar o processo do nosso planejamento muito prático. Então é aquela coisa, não adianta falar pra você, não, mas agora eu tô gostando do Notion. Aí você corre pro Notion. Aí depois assim, tipo, falou, não, eu gosto do Trello. Aí vão correr pro Trello. Não, eu gosto de agenda. Faça o que é mais prático pra você e sem inventar muita moda, sabe? Tipo, às vezes você acha que a agenda colorida é linda. Mas no seu dia a dia você não consegue ficar fazendo desenho e agenda colorida. Você perde muito tempo e aí Exatamente. Já não consegue. Então torne o seu processo prático, porque você vai fazer um dia, 2, depois vai parar. Então faça o que seja o mais prático possível, né? E o último passo é acompanhar e avaliar, que aí entra o que você está sempre falando. Sempre estar avaliando. Será que eu preciso mudar alguma coisa no meu processo, né, no meu planejamento? Será que tá dando certo para mim? Assim, que nem eu falo, né? Nós estamos em 2021. Eu tenho certeza que no começo do ano todo mundo fez metas pro começo do ano, né? A gente sempre fala, esse ano quero emagrecer, quero não sei o quê. Só que quantas são as pessoas que voltam nessas metas para ver o que colocou como meta pro ano? Porque tem muitas pessoas que escrevem e aí chega no final do ano nem lembra mais o que colocou como meta. E aí a gente não vai alcançando os objetivos que a gente quer alcançar. Então, sempre está avaliando, né? Reavaliando, acompanhando. Eu gosto muito de usar controlador de hábitos para acompanhar mesmo. Eu tô conseguindo fazer aquilo que eu me propus, sabe? Então, sempre acompanhando e avaliando se tá certo. E se não deu, vai e arruma outra forma. Se não deu... Começa o processo tudo de novo. Exatamente. Exatamente. Com certeza. Adorei as dicas.
Adorei o nosso papo. Bom, gente, toda quinta-feira, então, nós vamos ter uma live. Cada semana eu tô aí discutindo um tema. Vou deixar gravada, porque essas dicas da Natália foram preciosas. Eu vou deixar aí para quem não conseguiu acompanhar a live toda. E, Natália, obrigada mais uma vez. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o Instagram da Natália. Ela tem muitas dicas, muito conteúdo bom lá. Acompanham, sigam ela, que vocês vão ver dicas preciosas para ir organizar a rotina. E Obrigada, obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um prazer, uma delícia tomar um café com você. Quem disse que em países completamente diferentes a gente não toma café juntas, tá vendo? você viu? Então Gente, tá bom. obrigada, Obrigada. obrigada mesmo. Beijo. Beijo. Ah, Natália, não tirei print. Vamos tirar um print? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aqui já tá ficando de noite. Vamos tirar. Foi? Foi. Ah, então Caiu tá aqui, bom. mas foi. Gente, obrigada, gente. Até mais. Até a próxima quinta, hein? Beijo. Beijo. Acho que você precisa desligar primeiro. Beijo.